né, adquiriu o imóvel dele e tal. Ele falou assim, minha mudança é hoje, eu tenho que entregar o outro. Eu falei, não tem problema não, a gente tá troca pra mim pela sexta-feira, ele vai falar. E a gente não tinha nem o tema dele, porque a gente ficou em dúvida. Aí o tema da sexta-feira que vem será o passe, que é importantíssimo, que todo mundo solicitou o curso de passe aqui, né? E aí ele vai falar sobre o curso, o passe, mas o passe que nós nunca estudamos para o paciente, viu, Joyce? Quem está recebendo, como é que é o passe, a postura, né? A energia que o paciente recebe. Porque a gente fala assim, o passe, aí vai, vou dar energia, vou dar o meu coração, vou dar... E o paciente que recebe, como é que é a postura, o que ele tem, né? Como é que ele sente? Então, um tema interessantíssimo, eu falei, não, bacana. Aí será na sexta-feira que vem, ele vai falar sobre isso. Aí teve uma pessoa do grupo, que hoje não está aqui, acho que por causa da chuva, que me perguntou, falou assim, podia fazer um estudo sobre colônia, ou cidade espiritual. E qualquer um de nós, igual você falou, a gente tem curiosidade de falar assim, meu Deus, onde que o meu ente querido está? Onde que ele foi? Como é que ele está? O que ele está fazendo? Por que... A gente faz essas perguntas que é natural, né? É natural que a gente pense, meu Deus, o que aconteceu? Ele era tão bom, ele era tão bom, para onde que ele foi? Aí a gente vai ver exatamente esse tipo de coisa. E é bacana que estejamos em grupo mais, né? Porque a gente já sabe que existe um plano espiritual, acreditamos, cremos, né? Então, o estudo fica mais aqui. Colônias. Pelas coisas que eu vi durante tantos anos, eu posso fazer as seguintes declarações. No mundo espiritual há terras como no nosso mundo natural. Há planícies, vales, montanhas e colinas, e também fontes e rios. Há cidades, e nessas cidades há palácios e casas. Há escritos e livros, há funções e comércio, há ouro, prata e pedras preciosas. Em uma palavra, há tanto em geral como em particular, todas as coisas que estão no mundo natural, mas essas coisas no céu são imensamente mais perfeitas. E quem falou isso foi Emmanuel Swedenborg. Ele era um profeta, era um filósofo, estudioso, e ele tinha visões espirituais e fez várias visões espirituais de várias cidades no plano espiritual. Aí a gente fala assim, meu Deus do céu, quem que nos remete? Dante, a Divina Comédia Humana. Aí você pensa assim, meu Deus do céu, Dante viu de Dante. Aí a gente fala assim, ele em desdobramento, lógico, a gente sabe que foi em desdobramento, ele não foi lá pessoalmente, mas aí como é que a gente fala? A interpretação que Dante deu de um lugar que ele viu foi que nós espíritas sabemos que é um abismo, um umbral. Mas era a limitação que ele tinha da época, o estudo que ele tinha, o conhecimento que ele tinha, ele interpretou desse modo. Aí o que a gente faz? Ele foi um estudioso, ele descreve experiências vivas no plano espiritual. O Swedenborg, ele nasceu em 1688. 1688. Desencarnou com 84 anos de idade, em 1772. Então, a cultura que ele tinha era essa. Ele foi lá no plano espiritual, igual Dante foi. Mas, de acordo com a cultura que eles foram, foi formado foi formado um depoimento deles, de acordo com a visão que eles tinham, né, à época. E a gente sabe hoje, através dos estudos depois de Allan Kardec, porque há 2000 anos atrás, por exemplo, na concepção humana existiam só duas opções, inferno e céu. Né? 2000 anos atrás. Se a pessoa era boazinha, ela ia pro céu e vinha os anjinhos, que é plasmado, né, com as asinhas e tal. No inferno tinha os diabinhos lá e tal. Depois, mais um tempo passou, tinha o purgatório, que ficou aí nesse meio, que eu vou lá, eu não sou tão ruim nem tão bom, e depois eu vou, e eu consigo, eu vou pro céu. E tinha, os relatos que tinham antigamente eram tudo relacionado a isso. Quer dizer, eles vivenciaram isso, mas não sabiam descrever. E a gente hoje sabe, através do estudo, depois da doutrina dos Espíritos, que veio nos esclarecer, né, através do codificador, que o umbral é uma coisa que a gente constrói, é uma construção interior. Nossa, é uma formação nossa. É um estado que nós estamos.
Aí você fala assim, meu Deus, eu vou desencarnar e eu vou para onde? Hoje, se eu desencarnar, o que que eu estou fazendo? O que que eu estou vivenciando? Qual que é a coisa mais importante da minha vida? Aí hoje eu perguntei para Deus, eu falei, meu Deus, o que que é importante, mais importante? Eu falei assim, você, as meninas, mas não é esse, não é isso, é o que a gente está vivenciando. O que que é importante? Hoje eu amo, o quê? Amo a arte. Aí você fica dentro desse contexto. Hoje eu amo... o que que mais se sintoniza? Aí o que que acontece? A gente sabe que aqui na Terra é uma cópia imperfeita do plano espiritual. Nos Mensageiros, quem estudou o livro sabe que quando o André Luiz foi lá e viu a cópia do quadro do Martírio de São Denis, São Denis. Tem o quadro da França lá que foi, e aí ele fala, né? Nossa, fizeram uma cópia do que está na França. Não fizeram uma cópia do que... É o contrário. O artista veio em desdobramento, viu o quadro e fez a cópia lá na Terra. Diferente, né? Então, o que acontece? O nosso lar. Aí a gente começa a raciocinar. Qual que é a colônia que foi descrita e que é do nosso conhecimento normal? Nosso normal. Que André Luiz veio e depois disse, todo mundo que falou que venceu esse mundo espiritual foi o André Luiz. Nosso lar, de acordo com André Luiz, ela foi formada pelos portugueses mais ou menos no ano do descobrimento do Brasil. 1500, 1600. Certo. Ok. O desenvolvimento lá no plano espiritual e aqui é contínuo, não para. Então, por exemplo, um espírito que desencarnou em 1600 e foi para o nosso lar, depois ele voltou, teve aquela programação toda e voltou a reencarnar na Terra. Quando ele voltou para o plano espiritual, eu já tinha mais uma bagagenzinha. Então, tá, e os que desencarnaram em 1800, por exemplo? Eles já tinham mais coisas para levar para lá, mais informações. Então, está sempre, tanto no plano físico como no espiritual, sempre desenvolvimento. Porque se você vem, você desencarna, você vai para uma colônia espiritual, aí você reencarna aqui na Terra e volta, ela está estagnada lá, o que vai acontecer? Quer dizer, ela também tem evolução. Né? É uma eterna bagagem. E aí a gente vê e fala assim, e os hábitos? E como que a gente vive? Então, assim, é importante demais que a gente preste atenção na maneira que nós encaramos a vida, os fatos, sentimos a sintonia que nós temos, porque o momento de desencarne é que vai nos levar exatamente para esses lugares. Né? Então, o que acontece? Por exemplo, se nosso lar foi André Luiz, foi em 1955, mais ou menos, que ele fez o livro, né? Então, se a gente falar, olha para você ver. Foi antes da guerra. 1500, 1600, quando ele narra em 1955, tinha mais ou menos 345 anos depois que ele conta essas histórias de nosso lar. Que já tinha televisão, rádio, aqueles equipamentos, 345 anos depois. Olha, é 39, viu? Foi antes da guerra. Foi 39. Não, é no começo da guerra. Pois é, então, mais ou menos. Então, se foi... Espírito vindo. Então, hoje, 2018, deve ter 400 anos. Imagina o tanto de coisa que já evoluiu lá também. Sim. Igual aqui, nós já evoluímos, né? Então, o que acontece? Aí a gente volta e fala o seguinte, nós estamos em constante evolução, tanto aqui no plano físico quanto no plano espiritual. Quanto no plano espiritual também, né? Aí a gente vai vir aqui, né? E voltar no que Para certas pessoas convencidas da existência do espírito e que não cogitam de outras, deve ser motivo de espanto que, como nós espíritos, tenham suas habitações e as suas cidades. Não me pouparam críticas, casos de espírito injusto. Que piada. Quem já leu a revista dos espíritos, que acho que está até interessado para você, acho que em 1858, né? Tem um desenho da casa de Moza. A construção da casa de Moza, no plano espiritual, é maravilhosa. Tem as claves, né? Nas portas. Então você fala assim, gente, é surreal, isso é mentira. Não é mentira. É a sintonia que você está aqui, que você vai. Não tem como. E é lindo. Tem os parapeitos, e aí a gente pode tirar o xerox, né? E não é só Moza, tem um monte de... você está em 1858. Tem Allan Kardec, 1858, 1861. Acho que ele escreveu a revista, né? Os anos. E aí, essa que ele fala da casa de Moza, que tem essas claves e tal,
tem na entrada tem como se fosse um órgão. Ana Clara, de você cauda. viu? Eu vi, eu tô tentando lembrar. São diversos. É um instrumentos. violoncelo na entrada. A arquitetura da casa dele no plano espiritual é essa, quer dizer, a gente prova que a sintonia é exatamente o que a pessoa sente, o que a pessoa gosta, né? Aqui, ó. Aí a Casa de Espíritos em Júpiter, que piada. Livro de Maria João de Deus, mãe de Chico Xavier, que foi o único que ela falou com ele. Chico Xavier, pelo amor de Deus, me fala. Ela fala que vai em Júpiter e que tinha umas formas. Tinha Saturno. o Sol Rosa. Saturno. Saturno. Tinha 3 um Sol sóis. Rosa. Interessante é que você falou em 400 anos evoluiu também, mas evoluiu muito mais pelo seguinte: a população que precisa de espiar praticamente já está encarnada toda aqui. Então o Haroldo Dutra que deu essa ideia. O mundo espiritual praticamente já está regenerado. Já tá, porque Quem não está regenerado está aqui agora. Então, se eles já regeneraram ou estão muito à frente da gente, inclusive na regeneração, o salto tecnológico deles é imenso, porque acompanha a bondade. O bem, ele é 500 anos na frente de nós. todo escuro. E o mal organizado é 50 anos na nossa frente. Eles também têm esse avanço. Só que existe uma defasagem 10 vezes mais bem dividido pelo mal. Com certeza. Aí a gente vira e fala assim, você vem aqui que aí eu vou falar com vocês vão, assim, é uma coisa tão verídica, tão real, que aí eu não tenho dúvida nenhuma. E aí é tão assim, que você fala assim, meu Deus do céu, quem não aprofunda não conhece, não sabe como é que é. Ele não acredita, e eu tenho uma prova disso. O que é colônia? Se você for no dicionário, o que significa colônia? Colônia é um conjunto de indivíduos da mesma nacionalidade que se estabelece em um local estrangeiro. Pronto, né? Foram lá. Novíssima Enciclopédia, Delta, tal. Outra, conjunto de indivíduos que deixaram a pátria para se estabelecer em outro país. Não deixa de ser isso, porque somos oriundos de vários lugares e vamos aglomerando conforme a afinidade. Grupos de imigrantes que se estabelecem em terra estranha. Dicionário Escolar da Língua Portuguesa. Ao nosso ver, na nossa visão espírita e espiritual, colônias espirituais é a mesma coisa que comunidades espirituais, que é a mesma coisa que cidades espirituais e que é a mesma coisa que mundos transitórios. Porque nós vamos lá e voltamos, vamos lá e voltamos para a escola, vamos lá e voltamos para a escola. O que não quer dizer que nós não aprendamos. A gente aprende muito mais lá, né? Aqui. E aí vem aqui para poder fazer a prova. Isso aí é fato. Então o que acontece? O que rege a formação das colônias espirituais é a lei da afinidade. E aí faltou uma palavrinha que eu acho primordial, que se faça assim, afinidade moral. Porque se você não tiver... Mas com diferenças. Lembra, desculpa, só para enriquecer, o caso, a mesma pessoa que foi atendida junto com o André Luiz quando ele foi pedir emprego para o Clarencio, né? Ou outro ministro, não sei. A senhora que foi atendida junto com ele um pouquinho antes, cheia de reclamação, não dava certo em lugar nenhum. O Clarencio falou, então vai descansar lá no parque de repouso. Quer dizer, é uma pessoa inoperante, então tem diferenças. É uma afinidade parecida com aqui. Lá tem o mais evoluído e o menos evoluído. Essa senhora mesmo não estava no nível de evolução. André Luiz, por exemplo, o que ele era? A função que ele cumpria era médico, mas aí quando começou, que deu o tchan nele, foi quando ele achando que como médico ele chegaria lá e iria exercer a função de médico, quando deu o tchan mesmo, foi quando ele viu o cara da maca fazendo vômito no chão e ele fez o movimento de limpar o vômito. Aí sim, eu falei assim, não, vou ter que começar do zero. Aí ele vai estudar como médico, como profissional, né, através aí ele descreve isso em outros livros, mas ele foi faxineiro primeiro, né, praticamente faxineiro, limpou o vômito, limpou tudo. Então, e a gente sabe que ele passou vários 8 anos, né, no umbral. Passou foi mais, né? No dia. Mas, né, quando ele descreve aqui. Outra coisa também, nosso lar faz aquele negócio de, né, que tem de... O filme é filme, o cinema é cinema. O cinema faz aquele, tem aquela... Chama licença poética. Pois é aquelas torres maravilhosas que parecem Niemeyer, aquele negócio doido.
Ele descreve no livro uma coisa completamente simples. Tinha o departamento de regeneração. E trabalhando muito com a natureza. Né? É, natureza. Aí ele, A natureza imbricada no. quando vai pro cinema, vira aquela coisa maravilhosa, né? Aquela coisa linda, parecendo aquela mistura de Brasília com não sei o que, com não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas quando ele fala assim, a transparência, a casa de, sei lá, de vidro, transparente, o meio de transporte, vou litar, chega o carro, não. Aí Não, eu vi, digo as construções. mas As eu também construções acho. são muito modernas Bacana. do que o filme descreve, mas no livro a gente já tem outra sensação. Ele descreve de uma maneira bem. Isso foi em mil, gente. É para dar uma concepção futurista, né? Exatamente. Ô mãe, Oi, amor. mas inclusive no livro mesmo fala que as construções, elas, por mais que elas fossem mais simples, elas eram Funcionais, né? extremamente bonitas. Funcional. Eram de uma arquitetura inimaginável hoje. Imaginável. Pois é, mas aí vai exatamente aqui, ó, a afinidade, das coisas pela lei da afinidade. Quer dizer, a gente sabe que tem os umbrais, tem os castelos, tem as mansões, tem toda, né, das trevas, da luz, tem os educandários, tem tudo. Isso aí é tudo mente, né? Tudo formado pela mente. Aqui, o que são colônias espirituais? Também chamadas de comunidades espirituais, cidades espirituais ou mundos transitórios, são locais onde grupos de espíritos errantes se estabelecem. Errantes, gente, não é porque é ruim, não, é porque está na erraticidade, né? Está lá entre um e o outro, uma hora está lá, outra hora está cá. Transitoriamente, enquanto esperam novas encarnações. Esses locais, porém, não possuem uma rigidez geográfica como acontece nas colônias dos encarnados. Estão, na verdade, mais ou menos próximo da Terra, segundo o grau de evolução dos seus componentes. Por isso que é por afinidade. As colônias espirituais são de diversos tipos. Por exemplo, socorristas. Aí a gente entra aqui. Nós temos as colônias, as mais rudes, né? E até as mais puras, né? Aí você chega assim, aí você fala assim, meu Deus do céu, como é que é o critério que a gente vai chegar numa colônia espiritual? Você vai chegar lá como paciente, dependendo do jeito que a gente está aqui, como auxiliar, como ajudante. Como é que é a conduta que você está tendo aqui no mundo físico? Que na hora de desencarnar, você vai chegar lá, a gente vai chegar lá como estupiar. Então você fica assim, aí é de pensar, você fala, meu Deus do céu, socorro a gente tem, né? Amparo a gente tem, isso aí é sem dúvida, isso é certeza, isso é. Não chega nem a ser fé, a gente acredita, nós que sabemos e estamos com a obra na mão, principalmente o evangelho, a gente sabe. A gente não fica ao léu. Mas como é que a gente vai chegar lá? Como é que está sendo a nossa postura aqui no mundo físico? A gente vai chegar lá, meu Deus do céu, eu quero trabalhar. Eu estou achando, meu Deus, que droga, por que aconteceu isso? Aí você chega com o paciente, não aceita, e aí? A importância que a gente tem que estar dando para a nossa conduta de vida aqui física, para na hora do desencarne, né? E outra coisa também, que é uma notícia que a gente você fica assim, às vezes, você fala assim, não, eu estou estudando evangelho, eu estou tentando cumprir, eu estou tentando ser bem, fazer o bem, eu estou tentando amar o próximo, igual Jesus pediu, igual Jesus falou. Mas e na hora do desencarne? E se a gente, Deus que me livre, bate um carro, se a gente desencarna num momento que a gente não está preparado para isso, é um assalto. Deus é amor, Ana. E aí a gente é socorrido. Mas qual a postura que a gente vai chegar lá? Como é que a gente vai chegar nesse lá? Que condições? Que condições? Porque o pensamento é tudo. Você trabalha. Mas tem hora que a gente tem revolta, tem hora que a gente tem raiva, tem hora que a gente tem. E tem hora que a gente tá. Gente, a gente acorda de manhã, principalmente à noite, durante a noite, a gente tem mania de quando a gente tá quase acordando, a gente fala assim, meu, gratidão. Meu mundo é maravilhoso, minha família é linda, mas na hora que a gente abre o olho, desperta, tem que correr atrás, Aí você começa a pensar de onde vai. Quando a gente está naquela assim, tô dormindo e tô acordado, você agradece tudo, porque você reconhece realmente a maravilha das dádivas que nós temos. Eu tô com meu marido do lado, meus filhos estão dormindo, meus filhos estão ali no quarto. Isso é lindo. Mas na hora que você desperta para a realidade, você fala, meu Deus do céu, é diferente. Oi, pai. Você falou, Ana? Eu não. É o costume. É do seu Olha, lado você aí. falou, se a gente for, Deus nos vai doar, sair ali e eu vou abatido do carro, eu vou pro hospital. Então, meu desencarne vai sair desse hospital aqui pro outro hospital lá. Olha pra você ver. Pro outro hospital. Aí você vai chegar lá como? Gente, não era pra eu ter desencarnado essa hora. Você vai chegar revoltada? Você vai chegar eu tranquilo? não, eu não. Não vai Não não. vou não.
vou brigar por outras coisas. Por causa Mas vai brigar. Aí você vai precisar de ajuda. A sintonia aí, ó. A sintonia. Olha a sintonia. Só de sempre. você falar que já vai brigar por outras coisas, a sintonia. Não. Então a gente pensa assim, por exemplo, aí você vira e fala assim. Se Deus é amor, Jesus é amor, você vai com essa sintonia pra lá? Não. Então não pode. Tá belezinha. Aí, tá vendo? Então a gente fala assim, o que você faz? Como é que você ocupa seu tempo aqui na Terra? É o que você vai ocupar lá. As colônias, elas são, como é que eu vou falar? Quem gosta de arte, é natural que quando do desencarne, ela seja socorrida no plano espiritual mais próximo dela e depois ela tem ali o livre-arbítrio, se tiver merecimento, né? De ir para uma colônia de arte, a gente sabe que tem colônia de artista, tem colônia de música, tem colônia de pintura, tem colônia de professor, que a Marina não está aqui, mas a Marina vai ser professora. A Marina quer contar no plano cativo, ela vai ser professora, porque a Marina gosta de ensinar. Eu tenho prazer. Então, assim, a gente sabe que é isso tudo. E Deus é tão maravilhoso, a misericórdia é tão divina, que Ele nos dá oportunidade de nós nos evoluirmos fazendo o que gostamos. Então eu tô. Não é aquela coisa. E muitas outras que eu ainda não sei onde que eu vou. Vai, você sabe. Uma das suas. Não, dos tem seus uma questão talentos, também. eu vou aqui. A gente tem um condicionamento da última encarnação. Exato. Mas havendo merecimento, você tem um acervo multimilenar. Claro que a gente não suporta lembrar nem talvez de 200 anos para E trás. tem até vergonha, né? Mas às vezes não lembra das questões, mas lembra da habilidade. Por exemplo, você foi um marceneiro excelentérrimo. Exímio. Aí você pode Então voltar tá, assim. exatamente. Então, o que você faz com o seu tempo aqui hoje, aqui, atual? E o que você gosta de fazer? O que você tem prazer em fazer? É simples. A gente faz 1001 coisas diariamente, mas tem uma coisa que a gente gosta de fazer. Nessa encarnação. Nessa Já encarnação. houveram Nem que seja outras, comer pra caramba, nem que seja, não sei, mas Já- tem uma coisa que a gente gosta de fazer. Já teve outras nas tantas. Né? Então, é nossa sintonia, você entendeu, Márcia? É nossa sintonia. Porque nos livros que eu leio, Deus é tão maravilhoso que ele não. É tudo suave, o despertar da pessoa, tá lá no hospital, então tá num lugar, Socorrido. ela tá numa casa, né? Assim, igual um que eu li. É Ela um tá ponto de fazendo a vida socorro, dela ela tá mesmo, vai à fazendo- missa, vai não sei o quê, porque nada. Nada brusco. é forçado, nada é forçado, brusco, mas chega uma hora que tudo você chega e fala assim, não, eu quero fazer alguma coisa, e o que eu vou fazer? O que eu gosto de fazer? O que eu gosto? O que eu posso oferecer para os outros? Porque ninguém fica parado lá, é trabalho incessante. Lógico que Deus tá trabalhando até hoje. E aí a misericórdia divina está tão bonita, e justamente por isso, porque é o livre-arbítrio. É isso que eu vou repetir de novo o que eu falei, dá a chance da gente evoluir através do que a gente gosta de fazer. É o talento que a gente tem. Você imagina você fazer uma coisa, tanto que quando a gente aqui, fisicamente encarnado, se você exerce a profissão que você gosta, você faz maravilhosamente bem. Se você faz uma coisa que você não gosta, você já vai no sangue e mais ou mais menos. faz. Mas quando você faz um negócio por prazer, sai muito mais belo, muito mais bonito, muito mais sintonizado. Né? Uma vez eu ouvi uma entrevista do advogado que as pessoas estavam criticando, por exemplo, você trabalha 16 horas por dia. Eu falei assim, mas isso não é trabalho, é prazer. Que eu gosto, que eu faço. E aí faz bem feito. É exatamente isso. Pois é. E aí você vira e fala assim, se a gente parar pra pensar, você vai vir e fala assim, e aí a sintonia da gente é isso aí, não tem como. Por exemplo, se você vai pro plano espiritual, você sabe que lá tem bônus hora, que tem tudo. A gente espírita sabe disso. Aí você fala assim, como é que eu queria ter uma casa? Hoje, se você quisesse ter uma casa hoje, aqui no plano físico, como é que ela seria? Uma cidade moderna, com bom de prédio? É o que tá na sua cabeça. Uma rocinha, uns vaqueiros no fundo, é o que tá na sua cabeça. Uma cidade interior, simplesinha, perto da natureza. Um jardim cheio de flor. Mas é o que está na sua cabeça. Então, isso tudo é pensamento. A física quântica está aí para poder explicar isso, né? É pensamento, é energia. Onde a gente... Embora, para a pessoa ter a destreza de criar De seu plasmar, próprio né? ambiente, Criar. não é para qualquer um. Porque, por exemplo, no nosso lar mesmo, a família de Lísias morava numa casa em função do bônus horas que a família acumulou toda. E eles possivelmente não construíram com a mente, construíram com pedreiro, trabalho, com servente, com trabalho, né? e com funções iguais aqui, porque para construir com a mente
é um pessoal de um nível de evolução bem mais Muito alto. mais. E a gente numa tem que- dimensão bem mais refinada Agora do que é nosso lar. a por gente tem exemplo. que falar o seguinte, a gente fala muito Lá nosso é- lar, nosso lar, nosso lar, É nosso servente lar, porque pedreiro, é pedreiro. Porque é ficou carrinho de muito mão. popular por causa da André Luiz, mas a gente não pode esquecer que nós temos inúmeras colunas em cima do Brasil. É, tem várias. E aí vocês vão Em ver cima quais do são as mundo, bacanas. né, Do mundo, certamente. pois é, na Índia tem a da Índia, na China tem a da China, aqui no Brasil vocês vão ver as principais. China tem daqui. Agora vocês vão conhecer, ó, por exemplo, A da China. nosso lar em China cima tem do um Rio de japonês, Janeiro. Colônia Socorrista Moradia, Colônia Campo da Paz, Casa Transitória de Fabiano, não É já no Rio de disse, Janeiro Transitória de Fabiano. É no Rio de Ela Janeiro. mora. Não, a transitória de transitória. Fabiana era Ela transita. transitória. Ela entendi. muda de lugar, Entendi. né? Fabiano de Cristo. Colônia Redenção, Colônia da Música, Colônia Espiritual de Eurídio Bassanufo. Eurídio Bassanufo tem lá perto do Sacramento, tem Esperança, né? Tem Alvorada Nova, aqui em São Paulo. Tem Casa do Escritor, que a Patrícia cita numa das obras dela, que foram 4. Que é a quarta. Triângulo, é a quarta. Sanatório Esperança, Moradia e tal. Então agora a gente vai conhecer. Então vocês E a de agora. Belo Horizonte? A de Belo Horizonte eu vou falar agora. A de Belo Horizonte chama Novos Horizontes. Em formato de trem Foi- de ferro. É, Ah, é? Tem formato de quê? Trem de ferro? é, Locomotiva. Olha. Alci- aí a gente vai pensar assim. Todo mundo tem Que né, um trem, contexto. Alcione, por exemplo, quem leu Renúncia aqui sabe que a Alcione ela vivia em Sírios, Sim. que é prontamente. É Sírios, né? Ela tinha um recurso da arte, ela ia pela arte e está fora do sistema solar. Mas ela, mesmo fora do sistema solar, ela era ajudando o Cristo com o planeta Terra. E quando ela vem, que ela reencarna para resgatar o ente ferido, o amor da vida dela, que ela passa por aquele sofrimento todo, ela ainda tem uma credibilidade maravilhosa quando ela vem e reencarna. Quem leu Renúncia aqui, gente? Pois é, tem aí, viu? Tem aí. Tem, você não tem 2000 anos, não tem 50 anos depois. Eu falei que eu queria ler. Ia ser na sequência. Ela assombra com a criatividade que ela tinha quando ela reencarna. Então, por isso que a gente tem as bagagens e não tem jeito, né? Então, o que acontece? Quando Chico Xavier, quando o Paixão que veio e falou sobre a Colônia Novos Horizontes, que é em cima de Belo Horizonte e abrange toda a região, eu até brinquei com ele, falei assim, seu pai deve estar lá, porque gostava de Belo Horizonte pra caramba. Depois de vários anos, o marido da Meimei chegou e falou, Chico Xavier tinha falado isso há 20 anos atrás, que tinha sim a colônia, em cima de Belo Horizonte, Novos Horizontes. E é muito bacana. Realmente, tem um lago com os peixes. Você falou certo. Quem está aqui vai estar lá, né? Agora vocês não sabem o mais interessante. Vocês não sabem o mais Colônia interessante. Serra do Cipó. Eu não conheço nem Serra do Cipó. Meu da noivo. É. O meu da noiva. Agora aqui, ó. Primeira coisa, moradas espirituais. Aí vocês vão achar super interessante. Quer ver? Colônias espirituais. Após os desencarnos. O que acontece quando nós desencarnamos, né? E aí a gente tem para desencarnar aqui, todos nós temos. Aqui eles resumem em três opções, né? Continuar na crosta. Quem continua na crosta? Quem tá muito apegado, né? Espíritos excessivamente apegados à vida física e que não conseguem assumir a sua condição de desencarnados, continuando a viver nos locais onde se habituaram, às vezes sem ao menos dar esse conta de que já não pertencem mais ao mundo espiritual. Ao mundo material. A gente cansa de ver isso. Inclusive os irmãozinhos que atendemos aqui, né? O que eu estou fazendo aqui? Não é. Então o que acontece? Não sabe nem que desencarnou. Né? Nunca leu sobre o plano espiritual, principalmente, infelizmente, os que já vivem em condição mais, né? Parece que é uma população considerável. Né? Muito grande. Pra tu quanto é Para lado. tudo quanto é lado. Para todos os lados. De drogado, viciado, sofredor, quer dizer, independente da religião, seja católica, evangélica, espírita, não interessa. Tem gente, é impressionante, tem gente que nunca ouviu falar de Jesus. E a gente fica sempre pensando, nunca ouviu falar de Jesus? É impossível. Aqui, graças a Deus, não, né? Mas tem gente que nunca ouviu falar. Tem gente que nunca pegou uma Bíblia para ler.
E muita pessoa também que já pegou a Bíblia e não entende nada. Você acha que ao longo das várias Na China e na Índia tem gente que nunca ouviu falar. Mas ele, A pessoa como eu disse, desencarna tá não comigo. sabe nem que está Ele pode ter desencarnado. ouvido falar de Jesus, mas Confúcio, Buda, que também Mas é já do sabia bem. que Então, tinha. São da é do equipe, caminho né? do bem. Antes, já sabiam, isso aí já é bagagem anterior deles, aí é diferente. Mas você presta atenção pra você ver uma pessoa que nunca ouviu. A gente vê isso, a pessoa que nunca ouviu falar do plano espiritual, de Deus, de Bíblia, nunca foi a uma igreja, nunca frequentou. E a gente acha um absurdo, nossa, a gente tem uma, né? Todo mundo, nós nascemos, a maioria aqui é mais na católica, né? A gente sabe que existe Deus, Jesus, Maria. Tem gente que não sabe disso. Ô mãe, mas também vai Desencarnou, não sabe nem que desencarnou. Ô mãe, vai muito de cultura e também de evolução da pessoa. Pois Tem muita é. gente que não gosta. E aí a tristeza maior é que esses espíritos voltam para dentro de casa achando que estão vivos e perturbam a própria família. Porque chega dentro de casa e ele vai voltar para o lugar que ele foi criado. E ninguém escuta, ninguém vê o que ele está falando e fica desesperado. Aí piora, né? Aí não tem... Outra opção, deslocar-se para certas regiões do umbral, porque aí fica suscetível e também a sintonia, né? Muitos espíritos culpados ou viciosos, após o desencarne, são levados por uma força magnética automática para uma das regiões umbralinas e lá permanecerão até que o arrependimento e a vontade de reparar o passado modifique sua psicosfera pessoal. E a gente sabe que a misericórdia divina nunca desampara, e na hora que eu estiver lá, né, o auxílio vai ter. Mas até aí, né? E aí a gente volta a tornar a bater na tecla que um dos principais motivos é o remorso. E nós sabemos que o juiz é nossa consciência, porque nós sabemos onde nós estamos errados e onde a gente tem que consertar. Não adianta falar assim, fulano é... Não, nós sabemos o que nós temos de errado e o que a gente tem que consertar na nossa vida. Você estava falando agora também, que como que você vai estar, né? A gente Desencarnar hoje. Exatamente. Nossa, também. Eu sei o que eu estou fazendo errado, eu sei o que eu tenho que mudar, mas eu reluto e não mudo. E aí a postura é minha. Você desencarna com remorso. Gente, a pessoa conviveu comigo, podia ter feito alguma coisa e não fiz. Você sabe que você podia ter feito também. O remorso é uma das piores coisas que fica que vai lá e fica e prolonga, né? Aquela existência. Então, assim, Deus não tem nada a ver com isso. É conosco mesmo, é coisa nossa, é nossa, o juiz é nosso, consciência. Recolhimento a uma coluna espiritual, onde deverão integrar-se à vida extrafísica. Aí vem. Construções. Como é que são as construções na coluna espiritual? Você desencarna e vai lá. Como é que são as construções? Vamos supor que tá todo mundo aqui bonitinho, ninguém com dívida. Nós somos uma coluna espiritual. Bora. Ó, a semelhança com a que existe na Terra, no plano extrafísico, vamos identificar. Casas. No meu caso, esse é uma azul e branco. Bem simplesinho. Hospitais, escolas, educandários, imagina. Templos, etc. Não menos importante entre os muitos fatos físicos do reino onde vivo, são os numerosos prédios devotados ao aprendizado e à melhora das artes familiares ao plano da terra. Esses edifícios magníficos apresentam aos olhos todos os sinais que esperaríamos da aparência de eternos. Os materiais de que são constituídos são imperecíveis, lógico, né? As superfícies das pedras são tão limpas e frescas como no dia da construção. Não há nada que as suje, nem poluição que as corroa, nem vento ou chuva que estrague os trabalhos da decoração exterior. Os materiais de que são feitos são do mundo espiritual e, portanto, tem uma beleza que não é terrena. Quando a gente volta em Violetas da Janela... de qual colônia que ele estava? Vai ter as fontes lá. No final vai ter... por exemplo, a Violetas da Janela, que é a Patrícia... Por que o livro chama Violetas da Janela? Você fica assim, você começa a ler e fala, meu Deus, todo mundo já leu, né? A mãe dela oferecia a violeta para ela regar. A Violetas na Janela era a violeta que tinha na janela da cozinha da mãe. E um dia que ela chega na casa da avó, lá no plano espiritual, está plasmada por causa da devoção, do amor que a mãe chegava, plasmou e foi para o mundo espiritual. Olha pra você ver, há vários livros que dizem, se eu fizer uma prece para minha mãe hoje, mãezinha, eu te amo, olha essa fotografia de suas netas, olha aqui, dependendo do poder e a capacidade que eu fizer essa prece e essa declaração, isso plasma e ela recebe lá. Gente, é magnífico. Correio. Isso é energia, é um correio. Isso é magnífico. É um consolo. A doutrina bendita, amada, nos consola. Olha pra você ver que maravilha. Vestuário. A Patrícia vai falar lá.
A apresentação externa dos espíritos depende de sua força mental e de seu desejo, pois eles são capazes de modificarem a sua aparência por um processo denominado idoplastia. Ela, quando chega lá, ela tá com a calça jeans e eles plasmam a calça jeans que ela gostava de vestir. Depois ela vai descobrir que ela poderia plasmar. Ela que plasma, não? Não, ela chega lá e, como ela é mais assim, né, do processo, aí ela pergunta pro Antônio Carlos, Antônio Carlos, o que vai... eu tô com a mesma roupa. Nós plasmamos as roupas que você gostava do seu guarda-roupa lá. Depois, com o tempo, você vai... Mas ela é o caso à parte, né? Muitas pessoas acordam nesses reinos vestidos com a contrapartida das roupas que usavam quando na carne. E na hora da transição, quer dizer, desencarnou, tá lá, vai com essa roupa. Desencarnei agora, eu vou aqui. É razoável que assim seja, porque tal traje é usual, especialmente quando a pessoa não tem maiores conhecimentos das condições espirituais. A gente sabe. É a mesma coisa de ontem, a gente estava estudando de penetrabilidade. Os espíritos sabem que eles podem atravessar essa parede aqui, porque para o espírito não tem barreira. Mas muitos acham que podem. E a população que fica aqui foge de chuva, não entra em portão, não atravessa a parede, não atravessa a porta fechada. Mensageiros da luz, quando André Luiz vai para o Rio de Janeiro com aquela equipe. Entra dentro do carro. Mensageiros da luz, ó, os mensageiros, é da luz mesmo. Os mensageiros chegam no Rio de Janeiro, primeira vez que ele vai lá, né, depois que volta e retornam lá, aí na segunda que eles descem. Ele vê um tanto de gente, aí começa a chover, formar chuva, ele vê um bando de entidade desencarnada correndo e escondendo. Então eu fico assim, por que eles sabe que igual a gente, normalmente, a gente vai, quando começa a chover, você abriga, você corre para um abrigo. Ele também corre, quer dizer, não tem. Você vê como é que é muito sutil. É a mesma coisa. Do jeito que você tá. Poderão ficar assim vestidos por tanto tempo quanto queiram. Seus amigos terão contato do seu verdadeiro estado e podem mudar para as roupas espirituais se assim desejarem. A maneira que o espírito vai chegando lá e tem consciência que está no plano espiritual, né? Aí eles começam a plasmar a roupa, e sabem que não precisa comer, não precisa, né? Comecei para frente. A maioria das pessoas fica muito feliz por poder fazer a troca, já que o velho estilo de roupas terrenas parece bastante apagado nesses reinos tão coloridos. A gente tem costume de ver a representação com aquelas túnicas brancas, né, algas, aquela coisa toda. Mas aí não é assim, não. Alimentação. Nem todos os espíritos são capazes de retirar do fluido cósmico universal a energia reparadora que nós tiramos, e a gente pode mesmo fazer isso, até principalmente através da respiração, né? Daí a necessidade de alguns espíritos alimentarem-se de recursos energéticos mais consistentes. Por esse motivo, observam-se no mundo espiritual alimentos à base de sucos, sopas e frutas. Lógico que diferente do nosso, né? O homem se alimenta muito mais pela respiração, colhendo o alimento de volume simplesmente como recurso complementar de fornecimento energético. Na desencarnação, se o psicossoma está profundamente arraigado às sensações terrestres, imagina os que gostam de churrasco, hein? Desce. Engraçado, aqui eu faço churrasco, mas como eu sei. A necessidade de prosseguir atrelada ao mundo biológico, provocando os fenômenos da simbiose psíquica, convivendo temporariamente no halo vital daqueles encarnados com os quais se afina. Eles chegaram, mas não tem carne aqui, não? Embora em nosso lar teve uma luta lá, conseguiram erradicar. Conseguiram erradicar. Mas aí tem os caldos que fazem o corpo, deve ter sabor também, né? De carne. Os desencarnados em crise dessa ordem são conduzidos pelos agentes da bondade divina aos centros de reeducação do plano espiritual, onde encontram alimentação semelhante à da terra. Mas aí eu acho que não é uma coisa densa, né? É o caldo que tem um sabor. Só sabor. Porém fluídica. Recebendo aí porções adequadas até que se adapte ao sistema de sustentação da esfera superior. Legal mesmo. É a sopinha que você dá no fundo do seu corpo. E que sustenta, né? Sono e repouso. Quanto mais evoluído o espírito, menos necessita de repouso para reparar suas energias. Nossa lá estava 300 anos sem tirar férias. Sem tirar férias. Já se passaram 80. A veneranda, né? Ela deve estar com quase 400. Pois é. Espíritos inferiores dormem, a semelhança de homem encarnado.
Gente, cachorrinho lá de casa. pois é, se a gente falar assim, gente, tem clube, tem dança, tem. A vida social nas escola, teatro, viu? A vida social nas colunas espirituais é intensa e tem como objetivo a preparação dos espíritos para o seu retorno à Terra e nova roupagem física. Estudam, trabalham, repousam e se divertem. Como? Teatro, as peças devem ser maravilhosas, hein? Os musicais, imagina. Há relatos de casamento, como nós vimos nos Mensageiros mesmo, que tinha a vida continua também, né? Festas e jogos, segundo o hábito e costume de cada colônia, lógico, né? Mas eu imagino que não tem aquela disputa de jogo de futebol, não tem aquela disputa que tem, lógico. Não, né? é mais confraternização. Mais confraternização. E a gente tem que lembrar como o nosso lar, que ela está no umbral, né? Isso aqui não é nosso lar, a gente está falando das colônias em geral. Agora o que mais vem mais interessante. Linguagem. A gente sabe que a linguagem do espírito é pelo pensamento. Então eu posso interpretar qualquer pessoa do mundo. Mas a gente reluta de ficar nesse trem, né? No entanto, os espíritos não evoluídos não conseguem se comunicar através do pensamento, de onde a necessidade da palavra articulada. Em planos mais elevados da evolução moral e intelectual, os espíritos podem plasmar as mentes que se sintonizam em idêntica faixa vibratória quadros livros que vão esperar a imagem e o ensinamento que pretendem transmitir. Dispensam palavras ou a utilizam minimamente. É pelo pensamento e acabou. E a gente também, nossa evolução, até a gente mesmo, a gente tem sintonia com o outro e comunica um com o outro, ela tem saudade. Tanto que a gente veio aqui e falou, meu Deus do céu, eu pensei na Paula. Aí Paula falou, eu tô com a Paula lá na cidade. Olha a transmissão de pensamento. Tem tempo que eu não vejo fulano, aí fulano me liga, fulano. Isso é pensamento, só que a gente dessa, né? Transporte. Pensou na Paula e encontrou a Ana. Duas em um. Transporte, que a gente conhece o aérobus, né? Eu já vi nos livros, mas ó, os espíritos não precisam de aérobus, você vai voltando. Os espíritos mais adiantados se locomovem através de um processo denominado volitação. E que quase todo mundo aqui em sonho já fez isso, já voou do lado, já passou até em cima dos canos, né? Já relembrou. Acontece que, alguns livros que eu li, às vezes a distância a ser percorrida é muito grande, que eles precisam de um carro especial. Mas são as zonas de energia. Por exemplo, quando eles vão descer, lá, aí tem que energia. ter, falar, tem que ter vibração boa, para eles não serem atacados. Eles também não querem Tem humilhar, motorista. Sem identificar. nem humilhar e nem chamar atenção. Exatamente, mas a volitação, que é pelo pensamento, a gente sonha, gente. A gente flutua, na nossa linguagem, mas flutua, mas não flutua não, volita. Volita. Isso é capacidade natural do espírito. Usam esses equipamentos justamente para chegar nessas... onde transforma a sua energia latente em energia cinética, deslocando-se no espaço em altas velocidades, e altas velocidades mesmo. Eu pensei aqui, eu tô lá. É assim, coisa Pensei aqui, de eu vou. anos-luz. Já está lá na Síria. No entanto, há espíritos que ainda não desenvolveram essa faculdade. Daí a necessidade de veículos para transporte nas fases espirituais mais próximas da Terra. Animais e plantas. O solo do mundo espiritual, a semelhança do solo do planeta, é coberto por infinidade de plantas, flores e hortaliças que são cultivadas com muito esmero por mãos bondosas. E uma coisa eu até comprei. Esse dia eu comprei, que eu falei assim, aqui em casa vai ter que ter. Que eu fiquei besta. A gente lê nos livros, né, o celular que tinha lá em 1939. Esse dia eu peguei na internet, vem lá da China, que eu não sabia. Se fosse da China, eu não ia tinha comprado, não, porque a gente não sabia que dia que chega. Mas a gente cansa de ler que nas colônias espirituais as flores são de aspectos maravilhosos, com cores que nós nunca vimos, e que elas se alimentam pela energia solar e à noite clareiam os caminhos, né? A semelhança da lua. Esses dias nós chegamos aqui, a casa estava toda desligada, chegamos de Jequitibá, a lua estava parecendo uma lâmpada. E aí as flores, os caminhos são formados pelas flores que captam a energia solar. Aí eu vi, o Facebook tá lá, as florzinhas, coisa mais linda do mundo, tipo pisca-pisca, só que não pisca. Pisca também, eu acho que é pisca. Mas elas captam a luz solar, pegam 6 horas de luz solar e duram 10 horas. Eu falei, não, tem que comprar isso, que já é evolução. É um plano espiritual, filho, que É da China? aí, da China, só que eu não sabia que demorava esse tanto de leve. Aí quando foi esse dia, a mesma, quando eu descobri que é da China, aí tá lá assim, carregador de celular, a luz solar. Eu falei, gente,
Olha pra você ver o plano espiritual chegando pra gente, quando que foi relatado. Um negócio assim. Tá chegando, agora que tá chegando, e a hora que vem lá tá chegando, ó, pra você ver. Você plantou as sementes? Comprei as flores. Ah, comprou as Comprei, só que eu não sei que dia que chega. Os animais, como regra, já Não, achei que já fosse a vegetação. Eu tava achando. Tinha feito melhoramento genético, biotecnologia. E comprando no Google. Inseriu o gene do vagalume na Você acha que era de verdade? mas eu acho espetacular. E tem Claro. gente que saudade que eu conheço. Um dia não consegui Claro. pegar o gene do vagalume. A Roberta colocou aqui com a varanda, uma das marcas artificiais já ficar lindo aqui, né? Os animais, como regra geral, reencarnam quase imediatamente após a morte. No entanto, em certas ocasiões, eles podem vir a ser preparados por entidades especializadas para serem utilizados em tarefas específicas. Piolinho já deve estar encarnado por aí. Eu tenho certeza que já era, só mandar falar. Isso aí que nós conversamos foi, né? Evangelho segundo o Espiritismo, Wesley, Livros Espíritos e tal. Depois da morte de Leon Denis, Violetas na Janela e tal. Agora que vem o Brasil. O mapa. Nossa, vocês estão tão de Colônias colônia. espirituais no Brasil. São ótimos. Quais são as nossas regiões, Onde gente? você arrumou isso aí? Você lembra? Ah, não, fonte secreta. Google.com. Google, pega. Olha o que é colônia. Isso são as principais, viu? São as principais. O que é colônia no Brasil? Colônia do Padre Chico, Colônia Bom Retiro, Colônia Gramado, Colônia do Roxinol, olha os nomes, que lindo. Colônia Raiz do Amanhecer, Colônia das Águas, Colônia do Arco-Íris, que é na Claradona, Colônia das Violetas, Colônia das Montanhas, Colônia Redenção, Colônia Sol do Amanhecer. Agora uma que eu vou mostrar para vocês que para mim, a mim, interessa muito, é Colônia Amigos da Dor. Aí vocês vão perguntar assim, por quê? Da dor? Ai, não quero nessa não. Onde é que fica? Colônia Amigos da Dor. Nordeste, né? É, no canto Bahia. de Jequitinhonha. É Porto Seguro, Porto Seguro. Uma das várias manifestações que mãe teve comigo, graças a Deus, que eu sou muito abençoada por isso, 15 dias depois do desencarne dela, ela conversou comigo. E não foi sonho, foi eu fui normal mesmo, uma madonna dormida. Aí, uns 3 meses depois, eu sonhei numa igreja maravilhosa. Sabe aquelas catedrais assim, imensas, com as 3, 4 portas nas laterais, muito grande, exuberante, linda, aquelas, né, a construção. E aí eu adentrei, fui na escada, olhei os bancos vazios, algumas pessoas lá perto do altar, e aqui uma janela, uma coisa de madeira com um arco e outra coisa de madeira. Eu falei, eu olhei, fiquei, aí quando eu cheguei perto do banco, eu olhei, ela estava sentada lá no fundo. Mãe. 3 meses depois que ela encarnou. Aí eu olhei ela quietinha, falei que ela é católica, aquela coisa, né? E continua sendo. Então ela. Aí eu cheguei perto dela e falei, o que você está fazendo aqui, nega? Você está sentada na igreja? Brincando, do jeitinho que eu falava agora. Eu sentei do lado dela, ela riu brincando comigo assim, o que foi? Eu falei, você não está trabalhando não, mãe? Porque a gente já tem, né, esse costume, a gente sabe o músico. Eu falei, você não está trabalhando não? Você está aqui na igreja? Porque ela ficava rezando o texto o tempo todo, você está na igreja? Aí ela olhou para mim e falou, André, quem te falou que eu não estou trabalhando? Do jeito que ela fala comigo. Eu falei, você está trabalhando? Eu estou. O que você está fazendo? Aí ela olhou com aquele rosto mais lindo, com o olho pequeno, e falou assim, eu estou lavando almas. Lavando almas, eu arrepiei, o cara falou comigo. Porque eu, como espírita, a gente sabe, significa que ela está socorrendo espíritos que estão vindo, né? Todos estrupiados, doentes e tal, resgatando, limpando, lavando almas. Aí eu falei assim, mas aqui? Ela falou assim, rindo, alegre, aquela coisa. 3 meses depois. Aí parou e tal, se despediu, aquela igreja linda, linda, os bancos de madeira reluzentes, aquela coisa. Aí passou, eu saí, abracei ela, aquela coisa toda, como eu já tinha conversado com ela antes, ela falou comigo que foi igual que tinha vindo a parar ela, aquela coisa toda, que eu já tinha com a certeza, ela só confirmou. Aí, no outro dia, era sábado, nós estávamos, eu, Ana Carolina Luiz, Décio, na mesa, e o computador ligado. Passou. Aí alguém, não sei quais das meninas, falou comigo, senhor, colônia, será que a vovó ficou aqui? E ela, a gente sabe, quem convive comigo sabe que ela não gostava daqui.
Não gostava de... Ela queria voltar para Jequitinhonha, para Rio do Prado, para Almenara, que é a região nossa, e ela foi, ela nasceu lá. Ela queria porque queria, por causa de doença, ela teve que ficar. Ela veio uma vez, depois ela voltou, enquanto estava fora, depois ela teve que voltar. Porque aqui lá não tinha recurso, aqui tinha, acabou. Ela teve que ficar. Então, às vezes, eu ficava indagando assim, meu Deus, mãe desencarnou aqui, tá? O corpo físico, os ossos, né? O corpo que serviu para ela, tá aqui. Não tem nada a ver com Lagoa Santa. Aí, eu sempre falei, sei onde é que... E as colunas? Será que existe coluna? A gente fala, Boa Esperança, Morada Nova, nosso lar. Será que lá em Jequitinhonha, em cima de Jequitinhonha, de Almenara, tem alguma colônia? Aí nós entramos, e estavam comigo, entraram no Google. Aí quando eu cheguei lá, que eu fiz a pergunta, vem Colônia Amigos da Dor. Está no norte de Minas, exatamente em cima da região, da fazenda, onde ela nasceu, lá em Jequitinhonha, Almenara onde nós fomos criados, né? Onde a Almenara conhece mais, por Seguro, que é tudo perto. Colônia enorme, né? Enorme. Uma das primeiras daqui, da parte do Evangelho. Aí eu fui lá e falei, o que serve essa coluna? Porque cada coluna tem uma designação. Aí tá lá assim, os espíritos trabalhadores e tarefeiros da colônia, amigos da dor, trabalham em igrejas e nas casas de misericórdia, acolhendo os espíritos necessitados. E aí vem o estudo, que eu já fui mais profundamente lá, depois de Porto Seguro na ponta, ele já vem que não tem religião, que não tem catolicismo, não tem espiritismo nem nada, que já são criaturas de Deus. Né? Então assim, eu sou apaixonada por isso, então são... Aí aqui, eu vim a primeira colônia das Águas, próxima à entrada do rio Amazonas, em terras, essas são as mais importantes, viu gente? Tem mais, só que tem outras pequenas. Próxima à entrada do rio Amazonas em terras do Brasil, ainda com o nome de Solhões, estendendo-se no sentido em que ocorrem as águas do grande rio no seu encontro com o mar. Sua especialidade